Avião só é notícia quando cai. E essa definição, né, ou essa analogia é muito válida para as licitações. Você não vai ver alguma reportagem noticiando que foi feita uma licitação e deu tudo certo. Não, isso não é notícia, né? Geralmente, jornais vivem de tragédia, de desgraça, de coisas que deram errado. Coisas que dão certo não tem tanta audiência. Então, o que dá audiência é você falar a exceção da regra, é você falar o que deu errado, é você mostrar, né, o lado ruim da coisa, isso dá mais audiência. Geralmente você vai ouvir alguma matéria, alguma reportagem sobre licitação falando que deu errado, que teve corrupção, falando alguma coisa assim, geralmente, tá? E isso, eu não vou entrar no mérito de política aqui, mas isso é independente de partido, de prefeito, de governador, de presidente, independente. Você sempre vai encontrar, a maioria das matérias são tendenciosas ou são falando de coisas de corrupção, que realmente às vezes acontece, né? Não tô falando que as matérias são erradas, mas é para você se preparar e saber que nem tudo é o que está sendo noticiado. Aquilo é uma parte e uma pequena parte do que acontece. São mais de 400, 500 licitações publicadas todos os dias. Você vê uma matéria de uma corrupção e licitação, vai uma vez por mês, e você acha que todo o processo é corrupto, né? Então, assim, de modo geral, eu tô aqui para tentar te falar, existe casos, essas matérias que são notificadas, algumas são verdades, outras ou é falta de informação, ou é má fé mesmo, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, pelo menos, mas não é nem 1% das oportunidades que acontecem diariamente e que dão tudo certo. Só que isso, claro, não é notícia, beleza? Então, dito isso, galera, volto a dizer, não estou falando que não existe, tá? Mas só para vocês entenderem. Eu queria pontuar algumas coisas que o próprio governo, de modo geral, por saber que existe corrupção, ele cria cada vez mais dispositivos para minimizar isso, né? Ele vai tentando, ele entende, ele aceita e ele sabe que tem. Ele não é também hipócrita ao ponto de falar que não existe, mas ele vai tentando minimizar. E quais são as medidas que, de modo geral, o governo vem fazendo? A primeira delas, né, é o quê? Ele vem adotar, ou ele criou uma regra, de modo geral, onde as prefeituras e os órgãos, né, que recebam repasse federal, gaste dinheiro através do pregão eletrônico. Ele criou essa regra, ele não pode fazer uma regra, uma legislação para o prefeito ou para o governador, né, para o município ou para o estado, mas ele pode criar uma condição por o dinheiro que ele manda, né? Então, beleza, ó, eu não posso criar uma regra para você fazer pregão eletrônico, mas eu posso criar uma condição que para você gastar a verba que eu mando tenha que ser gasto por pregão eletrônico. Beleza, ele não legislou em nome do município ou do estado, e ele criou uma regra. Essa regra foi criada antes mesmo da publicação da nova lei. Antes mesmo da publicação da nova lei, essa regra já tinha sido criada e, claro, justamente tentando minimizar as licitações presenciais, pois, estatisticamente, a gente sabe que o maior índice de corrupções acontece em licitações presenciais. Quer dizer que toda licitação presencial tem corrupção? Não, eu fui em uma hoje, inclusive. Hoje, tranquilo, 12/8, inclusive, teve uma pessoa aqui que foi comigo só para assistir. E tá tudo bem, né? E ela viu, falou, realmente, pô, chegamos lá, eu perdi, tudo bem, faz parte, não vou ganhar todas mesmo, perdemos a licitação, teve a empresa tal que ganhou, normal. Então, assim, não são todas as licitações presenciais que existem, mas, de fato, o maior índice de corrupção acontece nas licitações presenciais. Então, uma das medidas que o governo tomou para poder minimizar isso é criar essa condição de que, se a verba vir do governo federal, tem que ser gasta através do pregão eletrônico, beleza? Essa foi a primeira. A segunda condição, você deve imaginar, é que a nova lei de licitações, ela traz a regra que o pregão agora deverá ser na forma eletrônica, diferentemente da regra antiga. A regra antiga, ela previu o seguinte, que os pregões deveriam ser feitos na sua forma, deverão ser feitos obrigatoriamente, né, ou preferencialmente, deverá ser utilizado pregão, a regra é essa, a antiga, deverá ser utilizado pregão, preferencialmente na sua forma eletrônica. Então dá para o órgão público justificar e fazer o presencial. Agora não. Agora deverá ser utilizado o pregão eletrônico. Não tem mais esse preferencialmente. Não dá para justificar. Dá para fazer pregão presencial ainda? Claro que dá. Mas é uma exceção da regra. O que antes era preferencialmente, agora é uma exceção da regra. E uma exceção muito bem justificada, né? Porque já estamos em 2023, entrando em 2024 aí, e claro, não dá para falar que um órgão público no município, por menor que seja, não tem acesso à internet. Pode não ser que todo mundo tenha, pode ser, mas todo mundo acaba tendo, né? Nesse caso excepcional que não tem, aí talvez da caso caiba uma justificativa. Mas, de modo geral, principalmente nas regiões mais desenvolvidas do país, você sabe que a maioria dos órgãos públicos tem condições sim de fazer uma licitação eletrônica. Então, na nova lei, ele já vem trazendo esse dispositivo. Outra coisa que foi criada é
as dispensas eletrônicas, né? Por quê? Antigamente, só para vocês entenderem, como que funciona a dispensa de licitação? A dispensa de licitação, ela funcionava, quando eu comecei, né? Funcionava da seguinte maneira. Eu, órgão público, na época que eu fazia 3 orçamentos. E aí eu cotava com 3 e comprava do menor. Simples assim. Onde está a possível corrupção aí? A possível corrupção está em quem eu vou escolher para fazer os 3 orçamentos, né? Então, justamente querendo minimizar essa possível corrupção, o que foi criado? Agora é o seguinte, você faz 3 orçamentos e você publica isso no portal, que são as dispensas ou as cotações eletrônicas, onde você vai dar um tempo hábil para outras empresas, caso queiram, que cubram a oferta da empresa que está ganhando. Então, a dispensa eletrônica ou a cotação eletrônica que você participa nada mais é do que isso. Um órgão público já cotou 3 orçamentos e ele colocou lá o menor. E aí do menor, quem cobrir leva. Se ninguém cobrir, ele contrata daquela empresa que ele já tinha cotado. Então, ele já fez esse orçamento, ele queria comprar de uma empresa, mas ele foi lá e colocou uma publicidade a mais para dar oportunidade para outras empresas participarem. Justamente para quê? Tirar essa autonomia que então o servidor tinha de escolher as 3 empresas para poder cotar. Então, além dele fazer isso, ele tem que dar essa publicidade no sistema. Beleza? Como eu falei, a nova lei de licitações traz aqui a regra do pregão eletrônico, né? E agora, quando o pregão for presencial, ele tem que ser gravado em áudio e vídeo. Então, foi uma das condições que foi colocada, justamente, eu acho que para dificultar mesmo, e claro, para ter maior transparência, né? Uma licitação presencial, até então, não era transmitida, não era obrigada a ser transmitida. Então, ficava ciente do que estava acontecendo na licitação apenas quem estava lá na hora. Num pregão eletrônico, não. Eu daqui de Campinas eu consigo entender um pregão presencial que está acontecendo lá no Maranhão. Eu acompanho aqui online e vejo quem está dando lance, quem não está. Claro, eu não consigo saber quem é, até acabar a fase de lances, mas isso ninguém mesmo. Mas acabou a fase de lances, eu sei quem ganhou, eu sei quem perdeu, eu sei quem está empatado, eu sei qual a documentação que a empresa mandou. Então é muito mais transparente, né? Visando dessa transparência também para o pregão presencial, que porventura venha acontecer, foi criada essa condição de ser gravado em áudio e vídeo também. Na administração pública, galera, a gente coloca, né? A gente, né? Nem sou mais servidor público, mas o que acontece? Diferentemente da sua empresa, que no mercado privado você é o cara que escolhe o que comprar, de quem comprar, qual critério você vai utilizar para comprar um produto, né? Faz de conta que você na sua empresa, você escolhe a caneta que você quer comprar, você escolhe qual é o critério que você quer utilizar, se são 4 cores, se são, sei lá, ponta fina, se não é. Você escolhe a empresa que você vai cotar, você compra, você recebe e você paga. Você faz tudo isso. Na administração pública é diferente. O cara que pede não é o mesmo que faz a licitação, que não é o mesmo que recebe o produto, que não é o mesmo que paga. Então, cada um tem uma etapa do processo, justamente para minimizar possíveis corrupção. Quando você dá muito, muito poder para uma pessoa só, é muito mais fácil corromper porque é só uma pessoa. Não que ela seja corrompível, mas é que fica mais fácil por ser uma única pessoa. Quando você coloca diversas pessoas envolvidas no processo, para você corromper, você tem que corromper todo um sistema, né? O que é mais difícil. Então, na administração pública, a gente tem essas características, né? E por fim, os pregoeiros que fazem as licitações respondem com o seu CPF, né? Então, ele não vai responder pela função. O pregoeiro do órgão público do dia tal. Não. A função do pregoeiro, não, o pregoeiro do dia, quem era? Era o Serra, então é tu mesmo, não adianta, mas eu não estou mais no exército, não tem problema, era você o pregoeiro, não era? Então você responde. Então a função do pregoeiro responde com o próprio CPF. Essa aqui, galera, são medidas que o governo tem criado e vem criando cada vez mais para minimizar as possíveis casos de corrupção, beleza? Então, são medidas que, na minha visão, são boas. Uma ou outra eu melhoraria na minha ótica aqui e tudo, mas eu não vou entrar nem nesse mérito, porque a ideia aqui não é da minha opinião mesmo, é só tentar mostrar para vocês, né? E aí, vamos lá, como que você supera se você estiver passando por alguma situação de corrupção, alguma coisa do tipo, né? Primeiro, não quer se envolver com isso, galera? Vá para a licitação eletrônica. Por quê? Lá é muito mais raro acontecer um caso de corrupção. Por quê? Porque ninguém sabe quem está participando de fato até a licitação acabar a fase de lances, até encerrar a fase de lances. Então, a gente vai participar, por exemplo, amanhã a gente tem licitação para participar em 3 portais. Tem licitação para participar no BLL, no BBMnet e no Comprasnet, né? Vamos participar dos 3. Eu não sei quem está participando daquelas licitações ou quem vai participar. Sabe quando eu vou descobrir? Quando a fase de lances acabar.
Então acabou. Quem ganhou? Ganharam pelo preço X, R$100. Quem foi que ganhou? Ah, foi a empresa tal. Mas até então eu não sei quem é, né? Eu não sei. E pode ter 1, 2, 3, 10, 20, 40 empresas, não sei, né? Depende da licitação, depende do produto. Pode ter várias empresas, não tem como você saber. O máximo que eu consigo descobrir até lá, até acabar a fase de lance, são quantas empresas estão participando, dependendo da plataforma. Dependendo da plataforma, dá para você ver quantas propostas foram cadastradas. Se foram 5, se foram 6, se foram 2, né? Então você tem uma ideia, não, aqui estão participando eu e mais 2, eu e mais 3, né? Então você tem essa base. Mas quem são esses 2, quem são esses 3, não dá para saber. Eu só vou descobrir quando acabar a fase de lances. E não só eu, o pregoeiro também. Justamente para ele não favorecer ninguém, para ele não prejudicar ninguém. Então, as atitudes que ele toma durante a licitação, pelo menos até acabar a fase de lances, ele toma sem saber quem é quem. Ele não sabe se a empresa que ele está desclassificando antes da fase de lances é a empresa minha ou é a empresa sua, é a empresa aqui, sei lá, do Santos, é a empresa do Clóvis, ele não sabe. Ele só desclassifica por algum motivo e justifica, claro. Se é a empresa que ele gostaria que ganhasse ou não tem como ele saber. Então, quer fugir da corrupção, quer não ter problema, vai para pregão eletrônico que lá fique tranquilo, você vai ver que a maioria dos processos, 99,9%, vai acontecer sem maiores problemas, tá bom? Você vai participar e vai perder ou vai ganhar, seja por preço, seja por documentação, por estratégia, tem estratégia para cada tipo de empresa, mas você vai ver que é um pouco mais tranquilo, beleza? Outra coisa que é bom você saber, galera, vai participar de licitação justamente para você não sair repetindo o que pessoas repetem, né? Não sair falando o que algumas pessoas falam de que tem corrupção, que não sei o quê. Conheça muito bem os seus direitos e os seus deveres. Aprenda sobre o que você tem que fazer, o que você tem que apresentar, o que você não pode apresentar, o que você precisa cobrar, tanto do pregoeiro quanto do outro servidor público, do outro fornecedor, do seu concorrente, o que ele tem que apresentar. Então você saber disso vai facilitar muito a sua vida, porque ele vai te dar ferramentas para recorrer de alguma ação que esteja sendo tomada sem justo motivo, né? Aí comecei a falar difícil, mas alguma atitude que foi tomada indevidamente. Então você pode entrar com recurso, você pode entrar com contra-razão, claro, quando alguém te acusar, mas é bom você entender os seus direitos e os seus deveres. Você entenda como funciona a regra do jogo, faz você jogar um pouco melhor o jogo. Você pode conseguir dar um golpe de sorte sem conhecer as regras, mas conhecendo as regras fica muito mais fácil. Beleza?